Que evidências claras do dilúvio. Você ainda não consegue acreditar na Bíblia? Que tal comparar a Bíblia com a história, então? A Bíblia começou a ser escrita 1500 anos antes de Cristo. Por isso descreve lugares, reis e reinos desde a época de Adão. É o livro de história mais antigo que existe, pois muitos lugares e reis que ela cita não estão registrados em nenhum outro lugar da história. Por causa disso mesmo, a Bíblia foi e ainda é criticada. Vamos ver algumas das críticas que a Bíblia tem sofrido ao longo dos tempos. A Bíblia fala, por exemplo, da cidade de Nínive, para onde o profeta Jonas foi enviado para pregar. Até 120 anos atrás, os críticos da Bíblia diziam que Nínive nunca existiu, porque não havia registros históricos que falassem dessa cidade. Então um grupo de arqueólogos encontrou em escavações não só a cidade de Nínive, mas também a maior biblioteca já encontrada até então. No segundo exemplo, em Daniel 5, encontramos registrado que o rei de Babilônia em 539 a.C. era Belsazar, mas não havia registro da existência desse homem. Os críticos enchiam a boca para dizer a Bíblia é mentirosa. Então, em 1861, o arqueólogo W.H.F. Talbot publicou a tradução de uma oração, escrita em tabletes cuneiformes, oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pede aos deuses que abençoem seu filho Belsazar. Então os críticos tiveram que aceitar que Belsazar existiu. No terceiro exemplo, a gente primeiro vê que os críticos muitas vezes não pensam racionalmente. O objetivo deles é não acreditar na Bíblia. Por isso eles continuaram dizendo, tudo bem, Belsazar existiu, mas nunca foi rei de Babilônia. Então foi só eles esperarem um pouco mais, e em 1924, um outro arqueólogo chamado Sidney Smith traduziu e publicou o poema de Nabonidos. Esse documento histórico oficial declarava que Nabonidos deixou Babilônia e dirigiu-se a Tema e deixou no trono Belsazar, o seu filho. Mais uma vez os críticos passaram vergonha. Em quarto lugar, os críticos afirmavam também que nunca existiu a cidade de Ur dos Caldeus, citada na Bíblia como a cidade de Abraão. Afirmavam também não haver registros históricos de que os judeus tivessem sido prisioneiros em Babilônia e de que o êxodo do Egito não existiu. A Bíblia diz que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele viveu por volta de 1500 a.C. Então os críticos riam da Bíblia, porque até pouco tempo atrás acreditava-se que o alfabeto só havia sido inventado por volta do século 12 ou 11 a.C. Há pouco tempo atrás, em escavações arqueológicas, encontraram a cidade de Ur. Ficou comprovado que ela era uma metrópole altamente civilizada e que em suas escolas os meninos aprendiam leitura, escrita, aritmética e geografia. O arqueólogo W.F. Albright datou essa escrita do início do século XV a.C., época de Moisés. Descobriu-se, então, que na época de Moisés já existia a escrita fonética, que ele usou para escrever a Bíblia. E o mais interessante é que essa escrita foi encontrada exatamente no lugar em que Moisés recebeu a ordem de Deus para escrever os seus livros, como está lá em Êxodo 17:14. O grande problema da maioria das pessoas que dizem não acreditar na Bíblia é que elas não conhecem a Bíblia. Como alguém pode acreditar em alguma coisa que não conhece? E aí? E você? Ainda duvida da Bíblia? Mas ainda não acabou. E se eu dissesse para você que a Bíblia falou de descobertas científicas bem antes de elas serem constatadas? Você já ouviu falar em antecipações científicas da Bíblia? Agora preste atenção, porque isso é de tirar o fôlego. Primeiro, na antiguidade os egípcios acreditavam que a terra estava suspensa, apoiada sobre 5 colunas. Os gregos criam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus acreditavam que 4 elefantes
sustentavam a terra. Já no Egito, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, se acreditava que o mundo havia sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Mas veja o que está escrito na Bíblia, num livro escrito por Moisés 3.500 anos atrás. Está em Jó 26:7 e diz o seguinte: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Moisés foi criado no palácio do faraó do Egito, mas não acreditava como os egípcios, nem como os gregos e nem os hindus, as nações mais sábias da época. Quem revelou a Moisés, há 3.500 anos atrás, que existe o vácuo, o vazio espacial? Durante muitos séculos, os marinheiros tinham medo de navegar lugares desconhecidos. Acreditava-se que a terra era reta e que de repente o mar terminava em um abismo. Mas Cristóvão Colombo, que era cristão e lia a Bíblia, não pensava assim. Deixando o velho continente sem medo nenhum, descobriu a América em 1492. O que será que Colombo leu na Bíblia? Ele leu o que está escrito em Isaías, capítulo 40, no verso 22. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra. Isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. E quem revelou isso a Isaías, o fato de que a terra é redonda? Só Deus mesmo. O barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso do vento. Ele foi inventado só em 1643 pelo físico italiano Evangelista Torricelli. Antes dele, ninguém se atrevia a afirmar de que o vento tem peso. Entretanto, a Bíblia se antecipou 3.000 anos à ciência, dizendo que o vento tem peso. Está escrito em Jó, capítulo 28, no verso 25. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. E aí, o que você acha? É uma pena que não dê tempo para tantas e tantas outras que a gente gostaria de apresentar. A Bíblia foi escrita através dos judeus, mas é útil para todas as culturas e épocas. É um livro infalível no que diz. Apesar das muitas perseguições que ela sofreu e que tem sofrido, ela é indestrutível. Suas profecias têm sido cumpridas à risca. Do primeiro livro, Gênesis, até o último, o Apocalipse, a Bíblia se compõe de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores. Eles viveram em épocas diferentes, com níveis sociais, culturais e econômicos diferentes. A escrita foi feita durante 16 séculos, ou seja, 1.600 anos. E mesmo assim, a Bíblia é um livro harmonioso e coerente. É apenas uma história, sendo contada do começo ao fim. Embora Deus tivesse usado autores humanos diferentes para registrá-la. Gente sábia como Abraham Lincoln amava a Bíblia. Ele disse: Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai tudo o que puderdes desse livro pelo raciocínio e o resto pela fé. E vivereis e morrereis um homem melhor. Lembra da pergunta que eu fiz no início desse programa? Quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 o seguinte: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ah, você lembra daquele artigo que eu li, que eu citei no início do programa? Olha, ele faz parte dessas revistas chamadas científicas que circulam por aí hoje. Sabe como ele terminava? O texto dizia exatamente, literalmente assim: deixando de lado as diferenças, a Bíblia continua em pleno século XXI, encabeçando a lista dos livros mais influentes do mundo. São publicadas anualmente mais de 11 milhões de versões do texto integral, 12 milhões de novos testamentos e 400 milhões de brochuras com trechos de textos bíblicos. Como a gente pode ver, até os críticos da Bíblia acabam reconhecendo que ela tem alguma coisa que a faz diferente. Ela tem algo mais. Ela tem transformado vidas. Ela é a palavra de Deus.